Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esta é uma reunião gravada, então não sabemos os que não estão presentes qual é o horário que estarão assistindo. É uma apresentação do projeto Lixo Zero Social 10, feita especialmente para o município de Patrocínio, Minas Gerais. Meu nome é João Marteleiro dos Santos Teixeira, eu estou presidente da Confederação do Elo Social do Brasil, instituição social que completou no último dia 7 de setembro 32 anos de existência, tem mais de 10 mil diretores em todo o território nacional e uma federação em cada um dos estados. O motivo de estarmos aqui procedendo esta apresentação é que nós acreditamos que o projeto Lixo Zero Social 10 está trazendo uma solução definitiva para o problema do lixo, com reflexos para o social, para o meio ambiente, para o controle da violência e para a educação. Então, eu quero deixar mais uma vez claro que tudo que aqui vamos apresentar não faz e não pode fazer uso de nenhuma verba pública. É uma solução apresentada pela iniciativa privada. Então, nós não fazemos PPPs, nós não fazemos convênios e nós não fazemos parceria. Se nós fizermos qualquer uma destas coisas, nós vamos perder a nossa característica de iniciativa privada. Então, nós temos aí financiamento para as usinas com 12 anos, com 3 anos de carência, nós temos os empresários, nós temos os fabricantes, então nós acreditamos que estamos com toda a solução na mão, sem trazer junto conosco os órgãos públicos. Se trouxer, aí não vai dar certo. E eu já adianto, se uma prefeitura fosse fazer uma usina, coisa que é muito difícil, que é a solução que nós estamos apresentando, assim que a usina ficasse pronta, seguiria os modelos que acontecem no Brasil. Faz uma grande obra pública e depois privatiza. Isso é prova de que
Os nossos gestores públicos podem ser bons para construir, mas não são bons para administrar. Então, o que nós estamos trazendo aqui é uma solução já de trás para frente. Se o ideal seria o governo construir e depois privatizar, nós já estamos nascendo privatizado. Então, essa é a primeira explicação que eu quero dar. E agora eu vou tirar aquilo que eu entendo que seja a primeira das dúvidas de vocês. Como é que uma instituição social sem fins lucrativos apresenta uma solução totalmente empresarial, sem fazer uso de verbas públicas? E aí, a pergunta que fica. Então, vamos responder. Sabe? A nossa instituição, como eu disse, tem 32 anos. Quando iniciamos as nossas atividades, acreditávamos basicamente em tudo. Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, emenda parlamentar, PPP, tudo isso nós acreditávamos, mas chegamos à conclusão que é altíssimo índice de mortalidade de instituições sociais por uma questão simples. Se você tem uma instituição social que vive totalmente ou parcialmente do governo, se amanhã o governo pegar gripe, ela vai pegar pneumonia e vai morrer. Então, nós paramos e encerramos, naquela época, mais de 15 anos atrás, todas as parcerias que nós tínhamos e decidimos fazer uma carreira solo. Tá? As instituições sociais, elas devem existir para ajudar o governo e não para onerar o governo. Então, buscamos uma atividade que pudesse manter os nossos projetos como autossustentáveis e encontramos o lixo. O lixo é um dos melhores negócios do planeta, se não for o melhor negócio do planeta. O lixo é o único ramo de atividade onde você não compra matéria-prima, você vende a matéria-prima e quem lhe entrega a matéria-prima ainda lhe paga para entregar a matéria-prima. Então, é impossível você ter prejuízo com o lixo. Não existe notícia de que o lixo diminuiu. O que se tem é notícia de que o lixo aumentou. Antes íamos no supermercado e poderíamos 30 quilos de comida trazer 300 ou 500 gramas de embalagem. Hoje, se você bobear, você traz 5 ou 6 quilos só de embalagem. Isso significa riqueza e não lixo. Mas, infelizmente, não é assim que vem sendo tratado no Brasil. Então, quando tomamos essa decisão de entrar nesse mercado, nós fomos estudar, porque você não pode entrar em nada sem estudo. Como a nossa instituição é constituída basicamente por pessoas com formação no curso de Direito, pelo menos a nossa diretoria federal é 100%, nós passamos a acompanhar a aprovação da nova Lei de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010. Quando aprovada ela foi, nós já éramos considerados especialistas, tanto assim o é, que a então ministra Isabela Teixeira me convidou para ser um dos palestrantes da 4ª Conferência do Meio Ambiente, pelo tema de defeitos da nova lei. Por 45 minutos eu fiz essa apresentação dos 475 delegados do meio ambiente do Brasil. E dentre os defeitos da nova lei, nós encontramos o socialismo. Nós temos uma lei que é socialista. Você consegue implantar uma lei socialista em um país que não é socialista como o nosso. A lei ela obriga que os nossos governantes insiram os catadores na política de resíduos sólidos. E como é que você vai inserir uma profissão inexistente? Então, o que essa lei socialista trouxe para o Brasil? Ela trouxe de volta a escravidão. No passado, escravizou-se a raça negra. Hoje, no Brasil, você tem negro, pardo, branco, asiático, pessoas que, em pleno 2022, estão puxando carroça para enriquecer um grupo de empresários e atravessadores escondidos atrás de uma cortina de fumaça. Falsas cooperativas, grandes empresas, como no caso a Klabin. Klabin compra praticamente 100% de todo o papel e papelão no Brasil. Só tem 3 fábricas. 2 fábricas em São Paulo e uma em Pernambuco. E quem é que paga a logística para esse material chegar até eles? Quem paga a logística são os escravos catadores. Então, esse foi o primeiro passo que nós demos. Vamos arrumar uma solução para esse problema, porque somos uma instituição social e nós não podemos entrar num mercado que tivesse um grupo de escravos como esse.
Estudando, nós descobrimos que no Brasil a profissão do tapeceiro não era uma profissão regulamentada. Isso foi uma deixa para nós, porque enquanto confederação de representação nacional que somos, temos também o poder de fazer projetos de lei. Isso não é uma exclusividade de deputados e senadores. Instituições sociais com representatividade nacional como a nossa podem fazer projeto de lei, e nós fazemos. Então é só vocês checarem aí participaçãolegislativa.org.br e vocês vão ver inúmeros projetos de lei que nós já fizemos, alguns aprovados, outros reprovados, alguns em mãos de relatoria, mas em resumo, nós aprovamos o projeto que criou o Dia do Tapeceiro, que ficou escrito no dia 11 de outubro. Tá? Vocês vão ver também que foi aprovada a criação da lei de tapeçaria. Com a criação da lei e a regulamentação da profissão, nós criamos o sindicato. O sindicato criou um curso de 10 meses para ser ministrado aos catadores. E aí sim, através desse curso, nós vamos inseri-los na política de resíduos sólidos. A lei, em momento nenhum, diz que eles deveriam ganhar um salário mínimo, uma bolsa, uma bicicleta, uma motocicleta. Em momento nenhum a lei diz isso. A lei diz que tinha que inseri-los. Nós entendemos que inseri-los é oportunizá-los. E nós estamos oportunizando todos aqueles que quiserem avançar, mas eles vão ter que se profissionalizar. Como catador, eles não conseguem. Então, nesse curso de 10 meses, eles se formam restauradores de móveis, decoradores e tapeceiros, e passam a integrar uma parte do lixo que nós consideramos resíduos sólidos moveleiros. Você tem os resíduos sólidos, hoje considerados volumosos, e que tanto faz. Uma caçamba de entulho na rua ou uma poltrona é considerada a mesma coisa, é considerado resíduos sólidos volumosos. Nós separamos isso. Então, estas pessoas, depois de formadas, claro, não vão mais trabalhar com papelão, latinha, garrafa PET, vidro. Eles vão trabalhar apenas com resíduos sólidos de origem moveleira. Fogão, geladeira, resto de móveis, poltronas. Eles vão trabalhar com isso, vão ter muito mais lucro e vão tirar da responsabilidade da prefeitura lidar com esse material, principalmente espuma, que leva até 300 anos para se decompor. Aqueles que quiserem continuar coletando material, para nós é diferente. Nós não compramos. As usinas não compram esse material. Eles podem continuar vendendo para quem eles quiserem, mas nós estamos chegando para oportunizar esses catadores. E aí, fomos buscar a solução para o lixo, já que a lei ela deu de 2010 a 2014 o prazo para que as prefeituras e o Estado se adequassem. E nós sabíamos que isso não ia acontecer, mesmo porque nós temos vídeos gravados de reuniões que aconteceram entre 2010 e 2011 de consórcios, onde se fala a mesma coisa até hoje. Não mudou absolutamente nada. Então, nós não queríamos repetir esse tipo de coisa. Passamos nós a fazer aquilo que nós entendíamos que os consórcios deveriam fazer. Buscar uma solução para o lixo no Brasil. E com os estudos não levamos muito tempo para descobrir que aterro sanitário é inviável. Ponto final. Eu não estou colocando aqui uma vírgula. Eu estou colocando um ponto. O aterro sanitário, se tiver alguém que queira construí-lo e dele ser dono, ele está arrumando um problema para a vida dele, para a vida dos filhos dele e para a vida do neto dele. Porque a responsabilidade por esse passivo perdura por 35 anos. Se operar o aterro sanitário tal qual a lei exige, dá prejuízo, a não ser que o prefeito tire dinheiro da educação, da saúde, do transporte para manter o aterro sanitário. Se isso não acontecer, ou ele não está seguindo à risca o que manda a lei, ou alguém está tomando prejuízo. Outra insanidade mental, defendida até pelo nosso governo federal, é
a exploração de gás. Você não precisa sequer ter o segundo grau completo, basta ter cognição para você saber que quem fabrica o gás é a bactéria. Quem fabrica o gás é a bactéria. E esse ciclo de fabricação de gás, ele tem um auge de 45 dias como pico e depois ele entra em declínio. Então, você vai investir uma fortuna para fazer um aterro sanitário, para ter uma excelente lucratividade nos primeiros 45 dias e depois ficar com uma responsabilidade de 35 anos. Então, é irracional também o aterro sanitário e o que vem sendo pregado pelo nosso governo federal. Irracional. Então, como vocês podem perceber, não demoramos muito para chegar em qual seria a solução para o lixo. E a solução para o lixo chama-se usinas. Isso não é ontem, chama usina há mais de 50 anos. Na Europa e nos países evoluídos, trata-se do lixo através de usinas. Aí fica a próxima pergunta: qual o modelo a ser implantado no Brasil que seria viável? Novamente, devemos que estudar. Vamos estudar todos os modelos praticados em países que pudessem vir a ser implantados no Brasil. E chegamos à conclusão que cada povo tem a usina de acordo com a sua cultura. A usina que funciona no Japão é excelente para os japoneses. Ela não é excelente para nós, brasileiros, porque a nossa cultura, para chegar igual a que eles já chegaram, poderá levar 200 anos. A usina do Canadá, a usina da Holanda, cada país tem uma usina de acordo com a sua cultura. Chegamos à conclusão que no Brasil nós teríamos que criar a nossa usina. E foi o que nós fizemos. Para criar esta usina, você precisa ter um estudo de logística. O Brasil é um país com dimensões continentais. Você tem prefeitura no Brasil com menos de 800 habitantes. Você tem um problema político que a cada 2 anos você tem eleições, onde as pessoas certamente se degladiam para assumir o poder ou para se perpetuar no poder. Você tem problema partidário, ideológico, tem todos os tipos de problema. Então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer é deixar a política de lado. Esquece a política. O que nós temos no Brasil? População. Qual é a população que nós precisaríamos para implantar esses modelos de usina que nós nem sabíamos qual era ainda? Com todos os estudos, apontou-se que você, para ter uma usina, você tem que ter, no mínimo, 100 mil habitantes. Ponto. Isso não é vírgula, é um ponto. Abaixo de 100 mil habitantes, você não tem solução primária para o lixo. E abaixo de 1,5 milhão, 1.300.000 habitantes, você não tem solução final. Ponto. Foi o que fizemos. Criamos um modelo de usina nacional com capacidade de 100 a 200 mil habitantes. O modelo é o mesmo. Então, nós temos o que nós chamamos de usina dupla e de usina simples. Vamos falar aqui do modelo que nós criamos no Brasil, chamado de CTT. E, em momento nenhum, o lixo toca o chão. Ponto. Não tem aprovação estadual, não tenho arrima e não estou industrializando. O lixo chega e sai no mesmo dia. Esse lixo ele é vasculado dentro de elevadores de carga. Esses elevadores de carga alimentam uma moega de 200 toneladas. Essa moega alimenta uma seleção de riqueza, uma esteira de seleção de riqueza, onde nós teremos os selecionadores que poderão pegar ali tudo que der lucro. Porque a lei diz que você tem que reaproveitar, mas ela não diz que você vai reaproveitar o que não dá lucro. Tudo que der lucro. Ao final dessa esteira, você tem 2 eletroímãs para tirar os metais ferrosos, e daí para frente já começa a solução nova que nós estamos implantando. Quer dizer, esse rejeito, ele não cai no chão com um trator pegar, ele cai dentro de uma prensa envelopadora. Essa prensa vai fazer fardos de 800 quilos e envelopá-los para que não vá pingando churumes ou coisa desse tipo.
E nós já chamamos isso de um produto. A partir do momento que está prensado e envelopado, já não é mais rejeito. Nós o chamamos de pré-CDR. Ganhamos com isso logística. Para nós chamá-los de CDR, nós teríamos que industrializá-lo, triturar, secar e avolumar, porque a partir do momento que você tritura, você aumenta o volume. É um material de pouquíssimo valor financeiro. Na verdade, dessa forma, é quase zero o valor dele, porque para ser CDR ele teria que ter de 5 a 15% de umidade, e ele tem, em média, acima de 75%. Então, o valor é ínfimo. Mas você ganha logística, porque você consegue transportá-lo para uma usina final. Então, esse material ele pode percorrer até 200 quilômetros, que ele chega nesta usina final em condições de gerar lucro para o sistema. Então, se triturado fosse, nós receberíamos um caminhão com 18 toneladas e depois de prensar, secar e triturar, nós iremos ter 4 caminhões carregando algo que não vale nada. Então, a logística já inviabilizaria o nosso projeto. Então, esse é o modelo da usina primária, que está previsto ter uma no município de vocês, de patrocínio, que poderá chegar a 200 toneladas, faz parte do estudo aí da logística dos municípios ao redor. Agora, a cada quantidade de usinas primárias desta, no caso de Minas Gerais, nós estamos falando em 9 regionais, então você tem 9 usinas finais, porque se você não tiver volume, como eu disse, você realmente não vai ter uma solução final. Então, este volume, ele nos dá condições de ter vários tipos de usinas que eu não posso revelar quais são por um motivo simples. Se vocês não tiverem o PCI do lixo, eu não sei qual é o modelo mais viável. Nós temos um plano de viabilidade econômica que dá conta de que o capital investido, se pago fosse, eu digo se pago fosse, porque nós temos aí o financiamento de 12 anos com 3 anos de carência. Praticamente o empresário não vai colocar quase nada do bolso dele. Então, esse dinheiro voltaria para ele de 3 a 5 anos. Qualquer investimento que o valor volte de 5 a 10 anos é considerado excelente. Então, a escolha do equipamento a ser utilizado, ela é do dono do equipamento, que é o empresário. O empresário ele não tem que ter vocação religiosa, ele tem que ter vocação empresarial, ele tem que defender o investimento dele e o retorno. Ele não é padre, não é pastor e não é prefeito. Então, se o prefeito vai preso ou não vai, isso é problema do prefeito. O empresário ele só tem que zelar pelo patrimônio dele. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Se não tiver 1,5 milhão de habitantes e não dá lucro, nós não vamos entrar, esquece tudo que foi dito aqui. Então, nós estamos fazendo essa apresentação para todas as prefeituras que fazem parte da nossa logística. Depois nós estaremos fazendo aí uma audiência junto com o Ministério Público. A contrapartida da prefeitura é a concessão de uso de uma área de terra, para que nós não venhamos a perder a segurança jurídica necessária se faz um projeto de lei específico, porque a maior parte dos projetos de lei está incluído coleta, destino, varreção, poda de árvore, e nós não podemos, porque nós não fazemos coleta, não faz parte do escopo do nosso projeto. O nosso projeto ele visa a solução definitiva para os resíduos sólidos, que vem desde o resíduo sólido eletrônico até os resíduos sólidos hospitalares. E, é claro, através dos catadores, uma destinação para os resíduos sólidos de origem moveleira. Então, precisa de um projeto de lei, esse projeto tem que ser sancionado, depois de sancionado tem que ter uma licitação, no dia da licitação pode ter uma empresa com uma proposta melhor do que a nossa. Então, o nome já está dizendo, licitação. Licitude. Tem uma proposta melhor? É lícito que eles ganhem. Então, isso faz parte da segurança jurídica com o que nós tomamos a cautela desde o início. A primeira coisa que fizemos quando criamos esse projeto foi dele dar ciência a todas as autoridades federais, desde o presidente da República até o procurador-geral da República. Todos deram o seu ok, ou seja, não encontraram defeitos no nosso projeto. O presidente da República, inclusive,
usou a sua caneta BIC pela segunda vez para a nossa instituição. Primeira vez, ele usou para dar posse aos seus ministros, e no dia 7 de janeiro de 2019, ele usou pela segunda vez para assinar o seu ofício número 001. E, através desse ofício, ele determinou a todos os ministros que nos atendessem com prioridade o que vem sendo feito até a data de hoje. Em seguida, nós notificamos todas as autoridades estaduais. Então, notificamos o governador, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral do Estado e também o presidente da Assembleia Legislativa para que procurasse ter feito. Isso está tudo à disposição de vocês no nosso site, elosocialmg.org. Só não tem o BR. Então, vocês podem constatar tudo isso que eu acabei de falar. E agora nós estamos apresentando aqui a nossa solução para as prefeituras e, em seguida, vamos fazer isso para os consórcios. Nós não somos concorrentes dos consórcios, mas apenas fizemos aquilo que eles não fizeram. Então, aqueles que estão aí no leilão do gás e atrás desse que nós chamamos de um saco de fumaça, nós desejamos boa sorte. Produção de gás é 45 dias, depois entra em declínio, e a responsabilidade pelo passivo é de 35 anos, não fui eu que inventei isso. Nós vamos transformar 100% do lixo em dinheiro. Estamos preparados para isso e não estamos presos a nada e a ninguém. Então, essa é a proposta que nós estamos apresentando para o município de Patrocínio. Com relação aos cursos para os catadores, pode começar imediatamente. Nós não precisamos aguardar nada. Não está prevista a construção aí de um prédio social, deve estar no município perto de vocês. A cada usina está embutido no preço da usina a construção de um prédio social. Esse prédio social é para abrigar o nosso projeto denominado Social do Cidadão, onde você tem 7 diretores, um advogado, um psicólogo, um assistente social, um bacharel em Direito e 3 em outras formações. A função desse prédio é uma barreira de contenção do problema social de violência, agressão, briga de marido e mulher, cidadania. Então, nós entendemos que o governo está preparado para chegar sempre depois. Ele chega depois do assassinato, depois do vício, depois do feminicídio, sempre depois. E nós estamos chegando antes para cuidar das famílias e evitar que isso aconteça. Não fazemos parceria que envolvam verbas públicas, então temos patrocinador para tudo isso que eu aqui estou dizendo. Com relação aos cursos para os tapeceiros, também não fazemos parceria com órgão público, porque temos dinheiro para isso. O curso ele é chancelado pelo Senai e pelo Sebrae, então cada catador que concluir curso terá acesso a uma linha de crédito de R$20 mil para pagamentos a juros de BNDES. Se você juntar 40 catador, essa cooperativa que nós estamos propondo, que vocês estão acompanhando aí pelo vídeo, nós teremos R$800 mil com o dinheiro deles para construir para eles. O curso, quem paga são as empresas que com eles vão lucrar. E quem é que lucra com tapeceiro e restaurador de imóveis? Quem lucra são as empresas do ramo. Então, nós temos vendedores de ferramenta, nós temos como patrocinar a Bosch, a Ski, a Schurz. Com relação a tecidos, nós temos a Kaiser, a J. Serrano. Então, nós não precisamos onerar a prefeitura com despesas para ministrar estes cursos. E agora, estendendo aí a solução para a educação, a nossa instituição ela é contra até o nome do Ministério da Educação. Nós já ingressamos 2 vezes com um projeto de lei para mudar o nome do Ministério da Educação, não fomos felizes. O ano que vem vamos entrar de novo, porque a cada 2 anos podemos fazer isso. Ao nosso ver, o Ministério da Educação deveria se chamar Ministério da Escolarização. Educação é uma responsabilidade dos pais e não do Estado. As crianças, quando nascem, são entregues para os pais para que eles a eduquem. Se fosse ao contrário, os pais, se o Estado não estivesse educando, tirava do Estado, através do Conselho Tutelar, trazia para ele a responsabilidade. Nós estamos colocando uma carga de responsabilidade muito grande para os nossos professores. Eles não são educadores, eles são professores. Educadores são os pais. Eles são escolarizadores. Então, a nossa proposta
e esse foi o primeiro dos nossos projetos, é trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós precisamos trocar todos os brasileiros. Nós precisamos inserir isso na adolescência. A única diferença é que nós entendemos que no Brasil você tem adolescentes de 14 a 100 anos. Recentemente, o presidente da República chamou os ministros da Suprema Corte de adolescentes, e eles o chamaram de inconsequente. Qual é a diferença que existe? Nenhuma. Tanto um quanto o outro são seres humanos em fase de treinamento. Não é isso que nós entendemos dos nossos filhos e dos nossos netos, que quando novos são e adolescentes são, ainda não têm experiência de vida, então não têm uma opinião formada. Isso nós convivemos no dia a dia, principalmente agora, na época da política. Você vê um grupo de adolescentes disputando o voto de uma população de inconsequente. A maior parte não sabe sequer o que é cidadania. E é só ver as alianças e as fusões que vocês acompanham aí pela mídia, vocês veem que não se encaixa. Então são o quê? Adolescentes, pessoa que hoje fala uma coisa, amanhã fala outra coisa. Eles estão em treinamento. Então a decisão que nós tomamos, isso há 32 anos atrás, como eu disse, foi trocar o pneu do carro com o carro andando. Precisamos colocar na cabeça desses brasileiros coisas que ninguém colocou e que nós insistimos em cobrar. Hoje, você tem pessoas com 2 níveis universitários que não têm cognição. Ele só tem o diploma. Ele não consegue interpretar um texto. Ele lê uma frase, ele não sabe para que ela serve e ele toma conclusões totalmente diferentes da realidade. Então, ideia surgiu. E é isso que eu estou aqui apresentando a vocês. Nós desenvolvemos o que nós chamamos de cursos vivenciais. São 13 matérias que entendemos nós ser ingredientes necessários para que nós possamos mudar a história do Brasil. Então, as matérias são primeiro socorro, vocações, atitudes, crenças, cidadania, administração conjunta do lar, sexologia, primeiro socorro. Todas essas matérias nós compactamos em 16 horas, com 4 aulas de 4 horas. Não podem ser ministradas seguidas. Então, é um dia por semana. A única matéria que nós não conseguimos compactar para 16 horas foi a matéria de saúde. Tentamos, mas não conseguimos resumir uma faculdade de medicina em 16 horas. Fizemos 3 módulos de 16 horas, mas não conseguimos em 16. No mais, são 16 horas. Matérias obrigatórias, 2. Primeira, cidadania, e a segunda, crenças. Nós entendemos que quem não tem cidadania não serve para nada. Ele não é um bom filho, não será um bom marido, não será um bom pai. Não será um bom funcionário, não será um bom patrão. Então, nós não perdemos tempo com pessoas que não sabem seus direitos, seus deveres e sua obrigação. Então, obrigatoriamente, a primeira matéria é cidadania. A segunda matéria, nós entendemos que tem que ser matéria de crenças. Não porque o assunto é religião, porque a nossa instituição ela é laica. Nós não podemos trabalhar a parte religiosa, porque nós não somos uma instituição religiosa. Nós somos uma instituição técnica. Então, de religião não se vai falar nada, mas nós estamos falando aqui de crenças dominantes. Nós crescemos ouvindo algumas frases que ainda estão ecoando na nossa cabeça. Quem nunca ouviu aquela famosa frase: casamento nenhum dá certo, homem nenhum não presta, político nenhum não presta. Nenhuma dessas frases são verdadeiras, mas elas estão ecoando dentro da nossa cabeça. Então, nós temos a segunda matéria de crenças, para que nós possamos evacuar da cabeça dessas pessoas as crenças negativas, para sobrar espaço para carregar as crenças positivas. Então, de 13 matérias, 2 eu disse são obrigatórias, restam 11. Ele faz se ele quiser.
Se ele achar que é interessante fazer um curso de primeiros socorros, amanhã ele poderá salvar o pai, a mãe, a filha ou a esposa. Caso contrário, quem vai perder um familiar é ele. Eu não perco, porque eu tenho esse curso. Se puder fazer alguma coisa, certamente eu estarei fazendo. Nós entendemos que o casamento ele é uma empresa. Ele começa com um contrato social e ele termina com um distrato social, mesmo que seja um contrato verbal. Agora, quando o casamento acaba, em momento nenhum se fala em amor, se fala em carinho, se fala em mágoas, só se fala em divisão de patrimônio e de responsabilidade. Então, se o casamento é uma empresa, por que as pessoas não o tratam desta forma, fazendo uma reunião para falar de finanças pelo menos uma vez por mês? Então, quem achar que isso é interessante, faça o curso de administração conjunta do lar. Nós temos o etiquetas e comportamento, poder aprender a comer, sentar, se vestir, participar de uma entrevista. Se achar que isso não é interessante, também não faça. Nós não temos nenhum tipo de problema com relação à ideologia de gênero. Nós trabalhamos com apenas um gênero, que é o gênero humano. Então, para nós é indiferente se nasceu no corpo de homem, mas se sente mulher, se nasceu no corpo de mulher, mas se sente homem. Para nós é indiferente. Nós trabalhamos com um gênero só. É claro que, por sermos nós uma instituição técnica, o dia que ele for participar de um curso da saúde, o profissional que lá estiver vai explicar a diferença do útero, de um ovário e de uma próstata. Quando ele for participar de um curso de psicologia, a profissional que lá estiver também vai explicar a diferença do cérebro humano feminino e masculino. For participar de primeiros socorros, certamente o profissional que lá está vai explicar os cuidados que se tem que tomar com um corpo de origem masculina, na época de socorro, e um corpo de origem feminina. Então, para que nós estaríamos nos preocupando com algo que não é um problema nosso, que não somos nós que estamos aqui, nem para se meter e nem para resolver. Então, esses cursos também estão disponibilizados. Eles podem iniciar imediatamente. A única contrapartida da prefeitura seria a cessão de uso de espaços públicos. Não temos interesse por uma sala de aula de 50 alunos, todos com 15 anos. A nós não interessa. O nosso curso ele tem que ser ministrado para a comunidade. Nós precisamos que lá estejam os filhos, os pais, os netos, os avós também. Nós temos que educar a população toda ao mesmo tempo. Não há possibilidade de fazer um convênio municipal, onde a prefeitura vai pagar para que os cursos aconteçam, porque nós não podemos rotular o nosso trabalho nem a políticos e nem a partidos políticos. Nós seguimos tudo que dá certo. E o AA e o NA já existem há 87 anos, estão em mais de 100 países, com mais de 160 instituições que replicam o trabalho deles. Nunca tiveram problema porque nunca fizeram parceria nem com o governo e nem tampouco com instituições sociais. Então, nós seguimos o que dá certo e isso deu certo. Não havendo interesse, a prefeitura poderá até ser uma das patrocinadoras, porque é a única opção que tem. O material didático está disponível no nosso site. Ele não está pronto porque ele foi feito para nunca estar pronto. Nós temos um diretor e coordenador de cada matéria e todos os meses faz ajuste nesses materiais didáticos, leis que mudam, visão que muda, região que tem falas diferentes. Então, o material didático está sempre atualizado. Vocês podem acessar, que ainda tem um vídeo de 5 minutos de cada um dos coordenadores explicando a importância da matéria. Então, essa é a nossa proposta para o município de Patrocínio, Minas Gerais. Hoje estou em São Paulo, mas amanhã estarei aí em Minas Gerais, procedendo ao 12h30 uma apresentação de um dos nossos projetos para a Secretaria Estadual Antidrogas, por determinação do governo estadual. Então, amanhã eu devo estar comendo uma comida mineira. Estou à disposição para responder as perguntas que julgarem necessárias. Venho me preparando para esse trabalho nos últimos 32 anos. Com relação a usinas, são 10 anos de experiência. Não tem um parafuso, tem
que não saiba para que sirva, e a nova lei de resíduos sólidos. Eu fui o comentarista dos defeitos da nova lei e venho me atualizando até hoje. Acredito estar em condições de responder as perguntas. Aqueles que quiserem fazê-las, é só abrir o microfone e fazer, estou à disposição. Antônio Geraldo, secretário de Meio Ambiente de Patrocínio, deixa eu te perguntar, vocês já têm experiência concreta de municípios aí com 100 mil habitantes em andamento? Nós estamos implantando, tá, no Brasil inteiro e ao mesmo tempo. Como eu disse, o nosso projeto ele não entra se não tiver um volume de, no mínimo, 1,5 milhão de habitantes. Então, esse número de 100 mil habitantes é o número mínimo. Não existe nenhum município dentro do nosso projeto abaixo disso, porque nós já agrupamos e ele passou a ter 100 mil habitantes dentro do projeto. Abaixo disso não cabe nada. Essa é a conclusão que nós temos. Bom, assim, tudo que você falou aí, eu concordo com você, que essas questões do resíduo sólido é complexa, né? Provavelmente você já deve ter pesquisado aí que nós temos um lixão, né? E nós estamos trabalhando para, inclusive, a princípio era para ser aterro sanitário, né? Mas nós tivemos propostas de usinas, de pirose, de não sei mais o quê, de um monte falando de resolver, né? Então, assim, o que eu ouvi de você aí, vocês vão, uma intermediação, né, com empresas que assumam isso, não é? É isso mesmo que eu entendi? Na verdade, é um modelo de empresa SA de capital fechado. Então, Minas Gerais foi dividido em 9 regiões. Cada uma dessas regiões terá uma SA de capital fechado e ela será a dona das usinas. Então, qualquer um pode ter ações e pode ser o presidente dessa SA. É impossível você trazer uma solução para o lixo da forma com que se tenta, sabe? Ou a quantidade é muita, e aí o deslocamento gera um prejuízo para os municípios que estão distantes, ou então inviabiliza, igual um município de vocês que tem 92 mil habitantes. Vocês podem ter uma série de propostas, inclusive de piroles, que diz que vai resolver o problema, mas dá prejuízo para o empresário se ele comprar, e dará prejuízo para a prefeitura se ela fizer, porque o volume é pequeno. Então, o que nós fizemos foi simplesmente dividir em regiões e criar uma logística de transporte. Quando nós criamos aí o que nós chamamos de usina primária, mas o próprio nome está dizendo que é um CTT, ao prensar o lixo, nós ganhamos logística e ganhamos volume. Então, você passa a ter o lixo de 1,5 milhão de habitantes. Aí, pode até ser que você coloque um sistema de pirólise, um sistema de gaseificação, um outro sistema aí de metanol, ou você pode transformar também em adubo líquido, mas tudo isso só se poderá fazer depois de você fazer um estudo do PCI do lixo da região inteira. Então, se eu chegar agora aqui e dizer, nós vamos colocar aqui um sistema de gaseificação e vamos gerar energia elétrica com lixo. Aí o senhor poderia me perguntar, mas como é que o senhor sabe que vai ser gaseificação? O senhor sabe qual é o PCI do lixo? Aí eu ia responder o quê? Eu não sei. Pô, então, se você não sabe, você pode colocar um equipamento que custa 1/3 desse, que é o de pirólise. Você pode colocar um que custa 1/10 desse, que é o de adubo. Então, você não sabe o que você está falando. Então, por isso que eu estou dizendo, nós não sabemos qual é o equipamento que vai ser colocado. A única coisa que nós podemos garantir é que nós não somos amadores. Então, nós temos 14 modelos de plantas que nós já apresentamos previamente na CETESB, a nossa diretoria de aprovação de projeto. Quem tem menos experiência tem 15 anos de CETESB,
Então, a CETESB é o órgão de aprovação ambiental número 1 do Brasil e o número 3 do mundo. Então, dizer qual é a planta, eu vejo como desnecessário, porque nós não estamos vendendo para a prefeitura, nós só estamos apresentando. Se o empresário comprar a planta errada, porque a assessoria dele falhou e a nossa também, o prejuízo é dele, ele vai ter que derreter a usina depois e vender para a Gerdau e a ArcelorMittal, que são parceiras nossas. Então, essa preocupação não tenha, porque nós já a tivemos. Outra pergunta, qual seria o próximo passo de vocês com relação, porque, pelo que eu senti, vocês já têm um trabalho, assim, já tem um levantamento aqui da nossa região, né? Patrocínio 92, mas tem outros aí que, inclusive, tem a parte do consórcio, que a gente dá a parte da pirose, que nós fizemos o projeto, inclusive está no Ministério do Meio Ambiente. Ele foi apresentado, mas ele é muito caro. A questão era 300 e poucas toneladas, né? Então, era um trabalho para ser consorciado. Mas, assim, a questão de consórcio é complicado também, né? Mesmo porque sai governo, entra governo, um é mais do lado de consórcio, o outro já não é. Então, há essas dificuldades, né? Agora, pelo que você falou, essa intermediação, essa capacitação, e outra coisa também é a questão da mobilização, que hoje eu sou mobilizador social. É uma dificuldade hoje muito grande de questão de mobilização, né? Nós temos aqui uma cooperativa de catador aqui, que a prefeitura até ela fomenta para ajudar, e é uma dificuldade muito grande, né? Então, é assim, mas talvez seja o que você falou, isso tem que ser especialista para estar organizando isso, né? Então, é mais ou menos nesse sentido aí, essa questão dos levantamentos que vocês têm e qual seria o próximo passo. Olha, com relação aos catadores, nós entendemos as dificuldades, mas nós já sanamos esse problema, tá? Nós já criamos em todos os estados do Brasil a comissão de catadores. Nós temos uma comissão nacional, comissão, não é movimento, comissão. No caso de Minas Gerais, nós temos uma comissão dos catadores, e são eles que aprovam todos os nossos projetos. O resto são movimentos, não são comissão. Então, nós não temos nenhum tipo de problemas com eles. Eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Os que quiserem evoluir vão participar dos nossos cursos e vão mudar de segmento. Então, nós não temos absolutamente nada com catador que quiser continuar pegando latinha, papelão, sabe? Um forninho para derreter o alumínio aí custa R$50 mil e você, ao invés de vender prensado, você vende lingote, que custa 3 vezes mais. Então, como eu disse, nós não somos amadores, sabe? E a própria empresa, a Klabin, que compra papelão, o problema é dela. Se ela não tiver preço de mercado, eu gasifico todo o material e vou transformar em outra coisa e não vendo para eles. A mesma coisa, eu estou falando de plástico. Se eles não tiver preço compatível, eu derreto o plástico e faço óleo diesel, ou então eu vou fazer barras. Então, é uma solução empresarial onde você vai acabar com os atravessadores. Então, nós não temos a menor preocupação com relação a essas dificuldades que a prefeitura tem. E esses problemas partidários, que eu também não quero nem entrar aqui no assunto, esse problema não é nosso, esse problema é do Ministério Público. Sabe? A solução que nós estamos apresentando, ela não exige 1 centavo do Estado para implantação e ela apresenta uma redução no custo que hoje tem de, no mínimo, 20%. Então, se tiver algum prefeito que não vai concordar com a nossa proposta, ele vai ter que se explicar para o Ministério Público na audiência pública. Você não concorda por quê? Você é só gerente municipal. O município não é seu.
Você está se recusando a fazer algo que vai trazer benefício, por quê? Ele tem que explicar para o Ministério Público. Então, nós estamos muito tranquilos com relação a isso tudo que aqui foi dito. Entendeu? Entendi. Não, essa questão, eu estou colocando isso porque, assim, a gente tem essa experiência num todo do consórcio aqui, né? Então, às vezes vai caminhando muito bem, de repente, não, prefiro fazer isso sozinho, ele prefere fazer transbordo, levar para outro lugar, sabe? Então, tem que ser feito um trabalho, tem que ser feito, igual você falou, mesmo para o especialista, há essas dificuldades, né? Agora, essa questão aí do próximo passo de vocês aí com relação aqui, a Patrocínio e a região aqui, qual que seria? Olha, eu vou fazer ainda um comentário sobre a sua colocação de consórcio e já em seguida eu digo quais serão os nossos próximos passos, tá? Minas Gerais são 9 consórcios. E é ponto. Não é vírgula. Ponto. Nós precisamos de 9 consórcios porque nós precisamos colocar 9 usinas finais. E para que isso aconteça, nós precisamos ter, no máximo, no mínimo, 1,5 milhão de habitantes em cada uma dessas regiões. Maior do que isso, nós teríamos que ter um deslocamento de lixo e esse deslocamento vai inviabilizar o projeto. Vai ficar mais caro, então não vai dar lucro para o empresário. Agora, mas aqui em Minas Gerais nós temos 15 consórcios, nós temos 20 consórcios, eu não sei. Nós estamos nos reunindo com a Confederação Nacional de Municípios para apresentar a solução assim, olha, são 9 consórcios para Minas Gerais, ok? Não quero. Então, você resolve lá com o Ministério Público, porque você está dentro de uma região aqui, onde nós temos a solução, não vai entrar nenhum centavo e você não quer. Então, na audiência que nós vamos ter com o Ministério Público, você apresenta esse seu milagre. Tá? Então, ainda não chegamos nessa parte de dar um intimato para os consórcios, mas nós vamos chegar. São 9 consórcios. Eu não preciso de 10, não preciso de 20, não preciso de 30. E tem que ser consórcio específico para destinação de resíduos sólidos. Você encontra aí o consórcio que ele tem posto de saúde, ele trata da segurança pública, ele trata do lixo, ele trata do saneamento básico, não que esteja fora, mas nós precisamos de 9 consórcios exclusivos para destinação do lixo. Essa é a nossa proposta e é isso que nós estamos fazendo. Agora, quais seriam os próximos passos? Primeiro foi esse, apresentar a vocês, e aí vocês podem navegar no nosso site. Próximo passo seria vocês assinarem conosco um termo de intenção. O termo de intenção está à disposição no nosso site e também quem marcou essa reunião, que é um procurador nosso, ele vai mandar para vocês. Ele não obriga ninguém e ele não gera despesa para ninguém, porque a lei diz que é assim. Então, se nós não temos um termo de intenção, como é que nós vamos avançar para fazer um pré-estudo com relação ao PCI do lixo? Aí não dá. Então, por hora, é um termo de intenção. Posteriormente, em se consolidando esta divisão regional, seria a concessão de uso de uma área de terra para que nela se fosse construída a usina. Mas precede de um projeto legislativo com aprovação, com a sanção, com a licitação, tudo certinho. Nada que venha a fugir os ordenamentos legais. Respondi a sua. Essa questão aí, a gente até tem conversado com o prefeito, essa questão aí, e mesmo porque, assim, uma visão particular minha é que, assim, o poder público, se for mexer com lixo, igual você falou mesmo, o resíduo sólido, acaba que ele deixa saúde, deixa outras coisas de fazer, né? Mas, então, assim,
a intenção, inclusive, a gente já tem um terreno em vista já para que possa abrigar alguma coisa, sabe? Que seja o aterro sanitário, mas nós precisamos resolver. É isso que, né? Agora, a proposta de vocês é muito melhor do que aterro, muito melhor do que, na minha visão aí, do que outros tipos de solução, sabe? Então, isso tem que ser integrado, tem que capacitar o pessoal mesmo, tem que mobilizar o pessoal, isso aí sem dúvida nenhuma, tem que estar todo mundo, porque a solução, como você falou do Japão e de Alemanha, eu conheço alguns desses, é diferente, a cultura deles é outra, não é igual a nossa, então isso aí vou implantar o sistema da Alemanha ou de outros países aí, não, isso não, para nós não funciona, o pessoal ele não tem essa cultura, né, para esse tipo de resolver a questão do resíduo sólido. Então, tá bom. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Não, só fazer uma observação, senhor João Mateleno. Eu estou em contato com o senhor Anderson Aprígio, quero agradecer, inclusive, a participação de todos, a gentileza e a disposição de participar dessa reunião. Eu encaminho para ele o nosso termo até o final do dia, ok? Então, tá bom. Tudo bem, Ariadna. Eu estou aqui também representando o doutor Anderson Aprígio. Eu vou repassar todos os passos para ele, como o Antônio Geraldo estava falando, nosso secretário de Meio Ambiente. Nós já temos aqui mesmo, né, uma desapropriação em andamento, né, para a construção de alguma coisa nessa ideia aí mesmo. Então, nós vamos repassar e estar despachando junto ao prefeito municipal sobre essa apresentação, sobre o termo de intenção, para ver se a gente já pode dar continuidade aí nessa ideia, como o Antônio Geraldo falou, é uma ideia muito melhor do que a gente já havia imaginado aqui para o município. Pode ter certeza que vai ser algo muito positivo mesmo, não só para vocês, mas para toda a população. Muito obrigada mesmo, gente, por nos receber. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Educação? Bom. Boa tarde. Boa tarde. Só quero agradecer pelo convite. Estou aqui representando o secretário de Educação, o senhor Emerson Cacheta, e falar da importância e relevância, do projeto de vocês, parabenizá-los, Quanto às dúvidas, assim, para mim ficou bem claro, E agradecer mesmo, tá joia? Então, tá bom, muito obrigado pela participação. Bom, então, avançando, vai chegar aí a vocês o termo de cooperação para que possamos avançar com números e pode deixar os demais prefeitos que estiver dentro dessa logística, nós estaremos nos reunindo, com o consórcio também nós estaremos nos reunindo. E com relação aos catadores, vocês fiquem tranquilos. Aqueles que quiserem continuar catando, vão continuar. Nós só vamos dar oportunidade para quem eles querem. Quem não quer, não dá para fazer. Garantir emprego nas usinas, nós não podemos, mesmo porque as usinas não são nossas e não são uma atividade social. O dono da usina, certamente, o dia que for contratar, ele vai fazer uma seleção. E essa seleção não envolve problema ligados a catadores. Os que passarem o critério deles, vão entrar. Ele vai pagar salários, vai pagar férias, 13º, vai ter que ter um banheiro para cada 5 funcionários, vestiário, e nós sabemos que esse público de catador é um público complicado. Então, nós não podemos garantir nada, a não ser a oportunidade que nós estamos dando, tá bom? Então, muito obrigado a todos pela oportunidade e em nome da Diretoria Federal e dos nossos procuradores que estão conosco aqui e da diretoria da Federação Mineira, eu agradeço. Se tiver mais alguma pergunta, eu ainda respondo. Só mesmo agradecer, e já deu para entender. Eu preliminarmente, eu conversei com alguém num contato aqui, ele até tinha me adiantado mais ou menos como seria, Mas foi esclarecedor por sua parte aí. E é claro que a gente vai
juntamente aí com a Procuradoria, com o prefeito e os órgãos aqui, a gente vai estar conversando a partir de agora a respeito disso, tá bom? Muito obrigado. Tá bom, boa tarde. Até logo. Até a próxima. Até uma próxima. Até a próxima.